Plantão do Interior, correspondente Antônio Milton para o jornal Meio Norte. Estamos aqui com entrevista exclusiva com a senhora Sueli Leocádio da Conceição. A senhora Sueli, ela é a viúva do Guilherme, do caso que envolve o Valtinho, que foi preso por mandado de prisão nesta semana passada aqui em Paulistana. Então a senhora Sueli, ela vai nos contar como aconteceu esse mesmo depoimento. Ela já prestou na justiça perante o juiz da comarca de Paulistana, e ela vai agora repassar esse depoimento para os telespectadores por como aconteceu o fato que envolve o seu esposo, que foi falecido, com o Valtinho, que foi preso nesta semana, nesta quarta-feira, aqui em Paulistana. Acontece que essa história tem 2 episódios. No primeiro episódio da história, o Valtinho, ele e outro comparsa teve um confronto com o esposo da senhora Sueli, que inclusive tanto o Valtinho quanto o esposo da senhora Sueli saíram baleados desse primeiro confronto. E depois a senhora Sueli confessa que o Valtinho é o autor do homicídio do seu esposo. Nesse segundo episódio, depois de 1 ano mais ou menos, ele veio e executou o esposo da senhora Sueli em frente, dentro do carro, onde estava a senhora Sueli, 2 filhos da senhora Sueli, que um deles inclusive ficou com 2 tiros, baleado com 2 tiros, a senhora Sueli também ficou baleada, e uma jovem amiga dos filhos da senhora Sueli, de 13 anos, que estava também a bordo no carro. E a senhora Sueli garante, e já prestou esse depoimento para o juiz da comarca de Paulistana, que o executor do homicídio era Valtinho, porque ela viu na hora, com seus 2 olhos. Ela vai nos falar agora sobre esses episódios. Boa noite, dona Sueli. Boa noite. Como foi o depoimento que a senhora já falou na justiça, como eu informei aqui para os telespectadores, desde a primeira fase, desse primeiro embate que eles tiveram, até a segunda fase, onde o esposo da senhora faleceu. Como foi tudo isso, dona Sueli? Começou, ele saiu de casa para me deixar no serviço por volta das 6h40. Aí, às 7 horas ele estava voltando para o serviço dele, aí no caminho ele estava parado conversando com um colega, eles chegaram e atiraram por trás, né? Ele e o colega. Só que o primeiro... Quem era ele? O Valtinho e o Pichico. O que atirou nele foi o Pichico, o que ia na garupa do Valtinho. O Valtinho era o motorista da moto. O Valtinho contratou o Pichico para atirar nele, no Guilherme. Aí, o primeiro tiro... O Guilherme é seu esposo. O Guilherme é meu esposo. Isso foi no primeiro contato que eles tiveram, que foi na tentativa de homicídio que ficou os 2 baleados, né? Foi onde ficou os 2 baleados. Aí o primeiro tiro que o companheiro do Valtinho foi dar em Guilherme, disparou nas costas do Valtinho. Mas mesmo assim eles ainda balearam o Guilherme. Ele ainda ficou com 2 tiros. Ok, dona senhora. Então a senhora explicou que nesse primeiro embate aí, que Valtinho e o Pichico, né, que eles estavam esperando seu esposo tinha ido lhe deixar no serviço, e ao retornar, o Valtinho era o piloto da motocicleta e o Pichico era o carona, né? E a senhora informa que
quando eles abordaram o esposo da senhora, o Pichico atirou, sendo que o tiro que Pichico disparou acertou nas costas do próprio companheiro dele, do Valtinho, não é isso? É isso mesmo, disparou nas costas de Valtinho. E o seu esposo estava armado nesse momento? Estava, o Guilherme estava armado. Só que ele não chegou nem a pegar na arma, que nem eu disse, o primeiro tiro que ele levou, ele caiu no chão e a arma caiu, ficou no chão. A arma de Guilherme, quem pegou foi a polícia. E a arma dele foi feito, tinha algum disparo na arma, e que arma era? Era 82, a arma dele não tinha nenhum disparo. Pois bem, então a senhora está dizendo que o revólver do seu esposo, que era o Guilherme, era um revólver 32. Era. 32. Isso, 32. E esse revólver, quando o Pichico foi que atirou nele, é isso? Foi. Quando ele atirou, seu esposo caiu também. E o revólver caiu para um lado, a polícia pegou e não tinha nenhuma cápsula disparada do revólver, não é isso? E a senhora, essa tentativa de homicídio, foi feito o processo, a senhora prestou depoimento na justiça e o Valtinho chegou a ser preso? Foi feito o processo, o Valtinho foi preso, como eu disse, ele não ficou nem 3 meses preso, ele foi solto. Foi a audiência que teve agora, foi sobre esse sair dos tiros que o Valtinho deu. Certo. E o seu esposo, por que foi que eles fizeram essa tentativa de homicídio com seu esposo Guilherme? Porque Guilherme tirou o primo dele que tinha matado o Valdir aí na tapa naquele tempo. Guilherme deu fuga para ele e por isso eles ficaram com raiva. Certo. Então o seu esposo Guilherme, ele deu uma carona, ele tirou o rapaz, como é o nome do cara que matou o outro aí na praça? Leidmar. Ele deu carona ao Leidmar, que matou quem? Valdir. O Valdir, na praça de eventos aqui em Paulistana. E então o Valtinho foi quem tomou as duas. O que o Valtinho era do Leidmar? O Valtinho era do Leidmar? Eu não sei dizer qual é a parentagem que eles têm. Eu sei dizer que o Leidmar é primo legítimo da Aliette, que é tia de Valtinho, né? Filha de Dick. Mas como é Leidmar, é primo da Aliette. E o Valtinho não sei direito qual é a parentagem dele com o Leidmar, não. Ok, então, dessa primeira fase aí, que foi a fase da tentativa de homicídio, o Valtinho passou quase 3 meses preso, foi liberado. E qual é essa segunda fase? Que foi exatamente a fase do homicídio, que a senhora viu o Valtinho juntamente com outro, que a senhora não conseguiu identificar direito, mas que a senhora deu nome como sendo o João Batista ou Edmilson, né? Que mora em Petrolina, era um desses dois, que segundo a senhora, e que um deles, no dia da execução que foi nessa segunda fase, no dia da execução do homicídio do seu esposo, um deles a senhora sustenta que era o Valtinho, né? E então a senhora, e como foi isso aí? Como aconteceu? Conte essa história aí, se a senhora puder. Como aconteceu assim, desde quando nós... Não, quando vocês estavam chegando em casa no carro, e como foi que vocês foram abordados e o que aconteceu? Bom, quando a gente vinha chegando, ele foi estacionar o carro de ré ao lado da casa. O seu esposo? Sim, meu esposo Guilherme foi estacionar o carro ao lado da casa. Que horas era? 10 horas da noite. Certo. Aí quando ele não tinha nem estacionado o carro direito, ele não tinha nem desligado o carro na chave, ele parou um pouquinho para dar ré para estacionar direito, aí eles já chegaram atirando do lado dele. Foi quando eu vi, ele já fez assim, ele já tinha sido atingido, os primeiros tiros pegou nele e
Daí foi na hora que ele arrodeou, que eles arrodearam para frente, acho que para ver se já tinha matado eles, né? Não importando, sabendo, porque ele sabia que tinha criança dentro do carro. Ele sabia que os meninos estavam dentro do carro. Nós andávamos para a festinha de São João dos meninos no colégio. Então ele sabia que nós vinha com os meninos, vinha todo mundo dentro do carro. Aí foi na hora que ele arrodeou para frente, um Valtinho, que eu não olhei pro rosto dele quando ele coisou, que ele estava com a arma assim de frente, que foi quando ele correu que eu vi o corpo dele por trás. Não vi ele pela frente, vi o corpo dele por trás. Certo. E a senhora viu o corpo dele, conhece e reconheceu que era ele, Valtinho? Que era ele, Valtinho. A altura, o corpo é dele. Certo. E a senhora, nesse momento aí, quem ficou baleado no carro, como ficou? Seu esposo ainda estava no volante do carro? Ele caiu entre um banco e outro, com a cabeça pro banco, porque quando eu gritei assim, pare com isso que meus filhos estão dentro do carro, porque ele ainda estava vivo. Ele virou assim um pouquinho a cabeça para trás, aí ele caiu entre um banco e outro, do motorista e do passageiro, com a cabeça no colo do menino. Aí ele colo do seu filho? No colo do meu menino, sim, meu filho. Aí parece que ele já caiu morto, porque ele nem disse nada, não gritou, não fez nada. Ele já caiu morto. Quando ele caiu, morreu de uma vez. E os elementos, quando terminaram de executar, eles saíram correndo, ou de moto, ou foi de carro, como foi? Saíram correndo a pé. Eles saíram a pé. Inclusive, eles deram um tiro do lado que eu estava, no carro. Do mesmo lado que eu estava, eles deram um tiro no vidro do carro. Certo. A senhora, nesse dia, aí a senhora ficou baleada, ficou o filho da senhora também, que inclusive a senhora disse que o seu esposo caiu já morto com a cabeça sobre o colo do seu filho. Quantos anos tinha o seu filho no dia do homicídio? Ele tem 10 anos. Ok, isso foi há um ano atrás ou há quanto tempo atrás? Fez 4 meses, agora é dia 10. Ah, tá. Isso está com 4 meses, né? Esse homicídio, né? Está 4 meses. Certo. E ficou baleada a senhora e seu filho, não é isso? E a senhora imediatamente prestou queixa, foi feito o processo do homicídio e já houve alguma audiência sobre esse homicídio? Não. A audiência que teve foi sobre a tentativa. Sobre o homicídio eu falei com os juízes, mas a audiência mesmo sobre a morte não teve ainda. Mas a senhora, foi feito um segundo processo e a senhora prestou depoimento na Polícia Civil sobre isso? Prestei, foi feito um novo processo. E em juízo, a senhora foi a chamada ou foi lá de livre e espontânea vontade conversar com o juiz sobre isso aí? Foi ele que me chamou. Foi o juiz que me chamou para ir lá. Mandar a intimação para mim lá. Tá certo. Então está sendo feito, está em andamento o segundo processo, que é do homicídio, que consta como acusado o executor do homicídio do seu esposo, que é o Guilherme, que a senhora presenciou, sendo o Valtinho e o outro que a senhora não tem bem certeza se é o João Batista ou era o Edmilson que estava presente com ele. Não tenho certeza qual é dos dois, se é o João Batista ou se é o Edmilson. É um deles dois. Não posso afirmar qual é, porque esse aí não deu para mim ver direito quem é. E eu não tenho muito conhecimento com eles, né? Como eu conheço o Valtinho. O Valtinho eu conheço, que eu vejo ele aqui direto. Via ele aqui direto. Ok, a senhora também falou que no dia que a senhora estava perante o juiz, o advogado do Valtinho ainda tentou confundir a senhora por 2 vezes, que inclusive foi até reclamado pelo juiz no momento, foi isso? Ele me fez assim, porque eu não lembro direito qual foi a pergunta que ele me fez, mas ele me fazia assim a pergunta como se eu estivesse falando que o Guilherme tinha feito, né? Ele tentava me perguntar, então eu respondia a primeira vez, aí ele ia perguntar outra coisa, aí ele voltava a me perguntar a mesma coisa. Aí ele disse, não, ela já respondeu.
Então, ela já respondeu isso aí, me perguntando de novo. Tá certo. Então, é o seguinte, tá aqui esclarecido, nós estamos com essa entrevista exclusiva que a dona Sueli nos concede nesta noite, aqui, para deixar claro essas situações que, segundo ela, quando seu esposo estava sendo ameaçado, por muitas vezes ele foi ameaçado e ele desejaria ter tido a oportunidade de falar sobre essas ameaças, né, que ela nos informou. E, na verdade, ele não teve oportunidade de falar isso em lugar nenhum e nem procurou as autoridades policiais para informar, e então terminou nessa tragédia há 4 meses atrás, que foi foi executado dentro do seu carro, juntamente na presença da sua família, aonde sua esposa, que é a dona Sueli, que está aqui presente, concedendo essa entrevista, ficou baleada no braço, e também o seu filho com baleado em 2 lugares na perna, que tem 10 anos de idade, né? E então foi assim um transtorno terrível, uma situação, um constrangimento muito grande, além da maior perca do esposo da mesma, que foi ter perdido a vida, ter sido retirado do meio familiar, da sua família, dessa forma, de uma forma brutal, é onde no momento que ela reconheceu um dos homicidas, um dos executores, que ela aponta como sendo o Valtinho, esse que foi preso na quarta-feira pelo mandado de prisão sobre tráfico de droga, e também ele tem o problema, o outro na primeira fase, que foi a tentativa de homicídio com o esposo da mesma. Então está aí esclarecido, através dessa entrevista que a dona Sueli nos concedeu, sobre tudo isso que está acontecendo. E a gente pergunta agora, a dona Sueli, ela me falou que quer justiça, implora por justiça, que a justiça seja feita, porque ela pessoalmente viu quem executou seu esposo, já levou esse depoimento, já prestou esse depoimento em juízo, e então ela agora espera pela justiça que seja feita sobre isso. E a gente pergunta a dona Sueli se ela ainda tem algo mais a falar para a gente nessa entrevista exclusiva. Bom, o que eu tenho para falar é assim, eu quero que faz justiça, porque se ele morreu porque ele deu fuga, imagina o que eles não podem fazer comigo por causa do que eu entreguei ele, por causa do meu depoimento, por causa disso que eu estou fazendo agora. Então, eu acho assim, que qualquer coisa que aconteceu ou vinha acontecer comigo, ninguém nem precisa perguntar de onde veio, porque eu acho que ele vai ficar com muita raiva de mim depois disso, né? Ele já deve estar no meu depoimento, né, que eu dei no fórum na delegacia, e depois disso, com certeza vai crescer mais ainda. Então, eu quero que a justiça faça alguma coisa, que eu tenho 2 filhos para criar e não posso, quero que aconteça nada comigo não. Pois é, está dado o recado, dona Sueli, o seu recado está dado, e a gente... a senhora também falou que uma vez pessoalmente esteve conversando com o Valtinho, foi? Foi. Como foi essa conversa que a senhora teve pessoalmente com ele? Foi depois do homicídio ou foi no período da tentativa do homicídio? Foi depois do homicídio, depois que ele matou Milene. Ele falou assim para mim, que eu tinha falado na delegacia que tinha sido ele, era ele que estava lá em casa. Aí eu até falei assim, eu disse, sim, meu filho, eu falei, porque você é o principal suspeito lá da primeira vez. Aí ele olhou pra mim assim, ele olhou não, que ele não olhava pra mim, porque a cabeça dele disse, você tá certa. Ele disse assim, você tá certa, com a cabeça baixa o tempo todo. Dona Sueli, e nesse dia que a senhora foi até a casa dele, a senhora foi na casa dele? Eu fui na casa que ele morava. Na casa que ele morava. A
senhora foi a convite de quem? Foi a senhora mesmo que foi lá por sua própria vontade e procurou ele, ou foi a convite de alguém? Foi por minha própria vontade, porque eles tinham mandado um recado para mim ficar fora, né? Então eu fui lá falar, olhando para ele, para me dizer que inclusive eu disse a ele, eu disse, ó, se alguém da família deles vier, que eles disseram que estavam arrodeando na casa, né? O sobrinho dele, Guilherme, se eles vierem fazer alguma coisa, eu não tenho nada a ver com isso aí, se alguém fazer alguma coisa. Agora, lá na justiça, eu falei, o que eu falei lá eu sustento, e eu não sento encalçada conversando desse assunto com ninguém, por causa das conversas que tinha, né, que o menino estava rodeando e era com todo o meu apoio, não sei o que, essas coisas aí, era com todo o meu apoio, então eu disse a ele, não tenho nada a ver, eu tenho a ver lá com a justiça, se alguém arrodeia a sua casa, me deixe fora disso. Ok, então a senhora foi lá para esclarecer sobre esses fatos, porque existiu indício de que alguém estava arrodeando a casa dele, Valtinho, né? E então a senhora foi dizer que não tem nada a ver, se alguém depois for querer tomar as dores sobre o caso da morte do seu esposo, não tem apoio da senhora e a senhora não tem a ver com isso, não é isso? Então, o que a senhora tem a ver é o que aconteceu, que a senhora já entregou na justiça e pede justiça, que a justiça seja feita e não mais vingança, né? A senhora não deseja vingança, não é isso? Não quero que meu filho cresça no meio dessas coisas. Eu quero que faça justiça agora, para eles crescerem e ver que foi feita justiça, para que eles não cresçam com essas coisas na cabeça. Porque não leva ninguém a nada isso aí. Só dá desgraça. Só isso mesmo. Ok, Ana Sueli, pois tudo bem. Então, está esclarecido, está dado o recado. A senhora, o que a senhora tem a ver é o que aconteceu, que foi já entregue na justiça. A senhora pede justiça, por conta disso que a senhora está informando, prestando essa entrevista para o jornal Meio Norte. É o momento de que a senhora pede justiça, como a senhora falou, para que a senhora, através desse veículo de comunicação, que as autoridades vejam esse caso com todo detalhe, com toda observância, para que a justiça seja feita corretamente, porque a senhora é a única testemunha que viu, que presenciou, e que nem a senhora mesmo falou. A senhora não deseja vingança. Se alguém tentar fazer alguma vingança, não tem o apoio da senhora, porque a senhora está querendo através da justiça, para que a justiça tome providência disso, e não através de vingança, não é isso? É isso mesmo. Tudo bem, Jornal Meio Norte, a coluna de Plantão do Interior, através do correspondente Antônio Milton, que acabou de conversar com a dona Sueli, com essa entrevista tão importante, essa entrevista tão chocante, que aonde fala de umas coisas que a gente fica triste, essas coisas acontecendo ainda, acontecendo no meio da gente, na sociedade, acontecendo com o ser humano, essas coisas brutais, né? A que ponto o ser humano pode chegar, né? Então, o correspondente Antônio Milton para o jornal Meio Norte acabou de informar.